Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, aqui é o Nelson e nesta aula nós vamos continuar a matéria de criminologia. Nas aulas anteriores da matéria, nós falamos aí sobre assuntos importantes, totalmente pertinentes, que foi alguns aspectos criminológicos, o Estado Democrático de Direito e o delito. E nesta aula aqui, nós vamos continuar aqui a parte que fala sobre o delito. Tudo bem? Então vamos lá. Iniciando. O delito. O Código Penal não nos traz o conceito de delito. Entretanto, CAPES, entre parênteses 2008, página 45, expõe que ele pode ser conceituado sob 3 aspectos. Aspecto material. Considera delito todo fato humano que, propositada ou descuidadamente, lesa ou expõe a perigo bens tutelados juridicamente. Letra B. Aspecto formal. Considera delito tudo aquilo que o legislador descreve como tal. E a letra C. Aspecto analítico. Considera-se delito todo fato típico antijurídico. Um breve comentário aqui. Então, pessoal, estudando aqui essa matéria, essa parte da matéria, dando continuidade, é interessante a gente saber que não existe uma definição, como fala aqui, que o Código Penal não traz o conceito de delito. No caso, fala sobre o delito, tudo bem, mas o que é o delito em si? Não tem uma definição. Não é? Porém, esse mestre aqui, que é o Capes, que é algum autor de livro, enfim, da área, ele expõe que a definição de delito pode ser conceituada em 3 aspectos. Quando fala aqui, pode ser conceituada, eu odeio quando seleciona de baixo, quando eu tenho que selecionar só essa parte. Pode ser conceituado sob 3 aspectos. Então, o primeiro deles é o material, o aspecto material dentro da definição sobre o que é o delito. Então, no aspecto material do delito, é todo fato humano, certo? Uma das definições. Todo fato humano dentro do aspecto material, que propositada ou descuidadamente lesa, expõe a perigo bens tutelados juridicamente. Fato humano que prejudica ali, que causa o dano material. É um dos tipos de delito, o primeiro tipo de delito. Tudo bem? E na letra B, o aspecto formal, ele é o que? Ele é considerado tudo aquilo que o legislador descreve como tal, ou seja, é a formalização. Tal crime, não, mas isso é crime, isso não é. Por quê? Porque está definido em tal lei, enfim. Então é tudo aquilo que formaliza o delito, certo? Como fala, tem até no primeiro artigo do direito penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Então aquilo que não está na lei pode não ser considerado como crime. Muito difícil porque tem artigo para tudo quanto é coisa aí, não é? E a letra C, o aspecto analítico. Considera-se delito todo fato típico e antijurídico. Então entra na esfera da análise, da coisa analítica. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando. Este aspecto analítico bipartido do crime é, segundo Delmanto, de 2010, e Andreucci, de 2008, o mais difundido, todavia, por não ser o mote de nosso estudo. Seria esse termo? Mote de nosso estudo? Tudo bem. Deixamos de explanar mais sobre esse viés. Contudo, para o cerne deste trabalho, faz-se necessário entender como a dinâmica criminal deve ser tratada atualmente. E dessa forma, temos em Capes, o qual dispõe que cabe ao direito penal ser um instrumento de controle social, como a última e extrema ação.
um breve comentário aqui. Nessa parte, colegas concurseiros, ele fala que não, né, não ser o mote de nossos estudos é na questão da objetividade, né, que ele fala que deixamos de explanar mais sobre esse viés, porque senão a gente entra muito na esfera do direito penal, embora uma coisa leve a outra, mas aqui o foco da aula é a criminologia, mas só para a gente ter uma noção referente a causas e efeitos, tudo bem? Então aqui continuando sobre as definições do CAPES ou CAPES, eu não sei como que pronuncia, né? Mas tem informações importantes que fala aqui, ó. O ilícito penal é o que traz mais graves consequências à vida do agente, muito mais inclusive do que o ilícito civil, administrativo, tributário, etc., uma vez que naquele o seu autor poderá perder o seu status libertatis e o seu status dignitatis. Então, temos uma situação em que o direito penal deve ser utilizado como última instância, em razão de que suas punições são segregadoras, e de degradação, o que vem ao encontro do que já pronunciava Berrini na década de 20 do século passado, o que, lamentavelmente, ainda hoje é aplicável para a realidade brasileira. Um breve comentário aqui, gente. Cada parte eu vou comentando para a gente interagir, mentalizar, porque cai em prova, beleza? Então, aqui nessa definição do CAPES ou CAPES, eu não sei como pronuncia, eu não sou formado em direito, mas a nível de concurso a gente tem que estudar um pouco de tudo e aprender. Ele fala que é o que traz mais graves consequências à vida do agente, ou seja, do criminoso, né? Muito mais inclusive do que o ilícito civil, administrativo, né? Aquela parte processual, né? De processos, enfim. Uma vez que naquele o seu autor poderá perder o status de libertatis ou de... Acredito que tem a ver com dignidade e liberdade. Se você for mais aprofundado aí na matéria, se quiser comentar para dar uma força aqui nos inscritos, enfim. Tudo bem? Então, continuando. Outra definição, Berrini, 1921. A seu tempo, em rápidas palavras, dizia que as penitenciárias têm sido universidades do crime, onde o Estado gasta somas enormes para cultivar a periculosidade e a criminalidade dos delinquentes, restituindo à sociedade pessoas mais amedrontadoras do que antes. Um breve comentário aqui, gente. É a primeira vez que eu estou lendo isso, eu achei muito importante. Essa definição aqui do Berrini, ela é muito interessante, né? Porque ele está querendo dizer o quê? Que, né, as penitenciárias, ou seja, as cadeias, na verdade, elas tornam o crime, né, o criminoso, mais criminoso ainda, né? Porque ele fala aqui, ó, as penitenciárias têm sido universidades do crime, porque ali o preso ele tem mais tempo de pensar, mais tempo de planejar, mais tempo, né? A gente conhece aí algumas facções, né, onde os chefes estão presos lá, enfim, e planejam de dentro da cadeia, né, alguns ataques, algumas coisas nesse sentido. Faz sentido, olha que definição que tem a ver com a nossa realidade, é algo bem antigo, né, de 1921. Né, e ele fala que onde o Estado gasta somas enormes para cultivar a periculosidade e a criminalidade dos delinquentes. Faz sentido, né? Passou aí um século já e continua fazendo sentido. Restituindo à sociedade pessoas mais amedrontadoras do que antes. Isso é objeto de estudo também da criminologia, não é? Porque uma cadeia ela tem o objetivo ali de reeducar, ressocializar o delinquente, e a gente vê que na prática não é isso que acontece, né? A pessoa ela sai mais revoltada, às vezes tem que cumprir alguma dívida, né? Nessas saidinhas aí que tem saidinha de Natal, saidinha de Páscoa, saidinha de... Agora tem saidinha para tudo, né? E acaba complicando um pouco mais. E interessante, né? Fica a dica aí, vou estudar um pouco mais a fim essas definições do Berrini. Tudo bem? Continuando. E assim sendo,
num nítido propósito abolicionista, o italiano Francesco Antolisei, 1955, já pregava que a criminalização de condutas deve ser evitada, pois a pena é um mal não somente ao apenado, mas também ao Estado, por arcar com o ônus na Polícia Judiciária, no Poder Judiciário, no Ministério Público e principalmente nas prisões. Um breve comentário aqui. Vamos comentar em cima, vamos conhecer melhor essa definição aqui do Francesco Antolisei, deve ser assim que pronuncia, né? Num propósito abolicionista. Né? Por quê? Né? Porque ele fala que a criminalização, a definição dele é que a criminalização de condutas deve ser evitada, pois a pena é um mal não somente... Ah, eu entendi, é um cara que meio que, de repente, acreditava que o crime deveria ser evitado, enfim. Entendi. Tudo bem, continuando. Com prelúdio desse subtópico, fica a indagação já estampada por Cornelius Pritchwaite, não sei se é assim que pronuncia, em seu livro Direito Penal e Risco, 1993, página 132, que diz assim: desculpa, estaria o direito penal em condições de fazer frente com o seu tradicional aparato ajustado ao Estado Democrático de Direito, às novas demandas sociais? Um breve comentário aqui. Importante, né? Uma definição também importante aqui desse Cornelius Pritchwaite, né? Desse livro dele, vale a pena ler, Direito Penal e Risco, de 1993. Ele tem uma filosofia diferenciada, ele questiona se o direito penal, né, está em condições de fazer frente, né, ou seja, fazer a média ali, né, levantar a bandeira, né, com seu tradicional aparato ajustado ao Estado Democrático de Direito. Isso tem a ver com atualizações, né? As coisas mudam, né? A sociedade muda, ela vai evoluindo, então ele está querendo dizer se as leis não estão um pouco ultrapassadas ou inadequadas. Interessante também essa filosofia a nível de conhecimento. Tudo bem? Continuando. A pergunta do parágrafo anterior, poucos se atreveram a responder. Contudo, o que nos parece lúcido neste trabalho é que a reprodução do status quo tem seus dias contados, visto a falência do modelo de controle social exercido pelo direito penal, algo que ratificamos há quase um século. Berrini já indicava. Um breve comentário aqui. Desculpa. Então, aquilo que eu comentei, né? Já passou aí um século, né? Nesse caso aqui há quase um século, porque a apostila já tem um tempinho aí, né? Pouco tempo, né? Diferença aí de um ano, mas já estamos aí em 2022, no finalzinho, que eu estou gravando essa aula aqui, e a definição desse mestre aí, Berrini, é muito interessante. Falência, como fala aqui, a falência do modelo de controle social exercido pelo direito penal. Por quê, gente? Como a gente está estudando e interagindo com a matéria, o que acontece? Né? Tem a lei e tal, mas tem muita brecha da lei, tem muito advogado, então o controle social ele acaba ficando, né, a desejar. Né? Ele fica a desejar. Por quê? Por causa dessas brechas. Né? Fala-se muito na teoria sobre o controle social. Aí eu te pergunto, na prática, tem um controle social efetivo? Meu, em tudo quanto é lugar tem ladrão, cara. Liga a TV aí que você vai ver que toda hora tem crime. Então a gente vê que é uma coisa que precisa mudar, né? Não está 100%. Né? Mas opiniões à parte, o nosso foco aqui é pontuar na prova, estamos interagindo e vamos lá, continuando. Bem, pelo que já vimos até aqui, o direito penal procura fazer um controle social, algo que Calhau, de 2009, afirma manifestando que o direito penal, devido ao seu objetivismo, não consegue observar quais são os fatores que permeiam a concretização de um delito, bem como também não se preocupa com as formas de prevenção alheias
aos seus artigos, parágrafos, inciso e alíneas. Logo, este será o ponto a ser visualizado no próximo tópico. Um breve comentário aqui. Antes da gente continuar, é bacana, gente, a gente interagir e entender essas definições. Depois eu vou dar uma lida nesse calhau aqui, que ele meio que critica, né, a parte do direito penal. Na verdade, ele faz uma análise, né, porque como fala aqui, o direito penal procura fazer um controle social. Então, qual a diferença do direito penal e a criminologia? A criminologia ela é um estudo da vítima, do criminoso, controle social. O direito penal ele já é uma ciência punitiva, né? O trabalho do direito penal é a punição em cima dos crimes cometidos, certo? Então, esse mestre aqui, o Calhau, ele tem uma filosofia interessante também, né? Que fala que o direito penal ele tem um objetivismo e tal, mas não consegue dar conta do recado. Quando ele fala aqui, ó, não consegue observar quais são os fatores que permeiam a concretização de um delito, bem como também não se preocupa com as formas de prevenção alheias aos seus artigos, parágrafos, incisos. Resumindo, gente, é porque assim, é muito crime, né? Você pega em um bairro nobre de algum estado, em volta desse bairro nobre tem um monte de comunidades, de favelas. Ah, mas tá querendo falar que quem mora em favela é criminoso? Não, gente, não. Muito pelo contrário, existem trabalhadores. Mas uma boa parte da galera que não quer pegar no batente, que quer o dinheiro fácil, acaba indo para o lado do crime, né? Pendendo aí para o lado criminal, que dá dinheiro, né? Infelizmente, de uma forma ilícita, tráfico, enfim. Tudo bem? Continuando. Os fatores da criminalidade e a prevenção. Já existiram várias tendências causais dos crimes. O criminólogo José Flávio Braga Nascimento, 2007, escreve que, baseado em Russell, a criminologia deveria procurar a causa do delito na sociedade. Antigamente, pensou-se até que o criminoso já nascia com o estigma da criminalidade, sendo seu único destino a delinquência. Chegou-se até a definir o criminoso nato Cesare Lombroso. Acredito que, um breve comentário que acredito que erraram aqui, né? Chegou-se a definir o criminoso nato? Não, criminológico seria, né? Ah, não, a definição dele. Ah, entendi, perdão. Chegou-se até a definir o criminoso... Ah, tudo bem, agora eu entendi. Desculpa aí que eu dei uma voada na maionese aqui, viajada na maionese. É a definição... Eu até estranhei, falei, meu, o que eu tô lendo aqui? Mas é a definição do Cesare Lombroso. Realmente, eu já li sobre ele. Um breve comentário aqui. É bacana, gente, a gente conhecer e pesquisar as obras do Cesare Lombroso. Tem um grau altíssimo sabe, que desperta até uma curiosidade. Tem um grau de, como eu posso te falar? É um grau interessantíssimo, né? Porque ele fala que ele estuda as características do criminoso, né? Aquela coisa da antropologia, muito bacana. Se você, não sei se eu já fiz aula aqui, se a gente tem aula já falando dele aí no começo das aulas de criminologia, mas deve ter alguma coisinha. Muito bacana a definição dele, porém não é 100%, né? Não é concreta, porque é complicado a gente definir que uma pessoa ela nasce para cometer um crime. É um pouco complicado, até porque a criminologia ela tem esse papel meio que junto com a sociologia, né? Lembrando que em prova a gente tem que saber que a criminologia é auxiliada por outras matérias, certo? Empírica e interdisciplinar. Isso cai em prova. Todo concurso que eu presto que tem a matéria de criminologia cai essa questão. A criminologia é uma ciência. Tem várias opções, aí tem lá, empírica e interdisciplinar. Todo ano cai e na próxima prova que tiver a matéria de criminologia vai cair de novo. Certo? Então, ele, como fala aqui, ó, muito bacana. Antigamente pensou-se até que o criminoso já nascia com o estigma da criminalidade, ou seja, nasceu predestinado para ser criminoso, sendo seu único destino a delinquência. Essa era a definição. Só que depois, com outras ciências, né, escola positiva, escola clássica e tal,
chegaram à conclusão que tem a ver com a realidade da pessoa, onde ela nasceu, como ela foi criada, se ela teve educação. Então, o crime, desculpa, na verdade, ele é constituído por fatores criminológicos, né? Uma das definições. Tudo bem? Continuando. Entretanto, nessa vereda, Brasil 2009 assinalou que, com minuciosos estudos nas searas da biologia, sociologia, psicologia e demais ciências afins, Enrico Ferri verificou que não é somente um fator que influencia na incidência da criminalidade. Fatores sociais, exógenos e fatores internos, endógenos, incidem concomitantemente na trajetória de vida de uma pessoa, levando-a ou não ao mundo da criminalidade. Um breve comentário aqui. Foi praticamente o que eu comentei em cima, até porque eu lembro de provas que eu fiz, enfim. E, gente, anota aí no seu caderninho, no seu computador, eu não sei. Esse camaradinho aqui, esse mestre, ele cai em provas, tudo bem? Ele cai em provas, nome dos criminólogos, dos cientistas aí, dos mestres da criminologia caem em prova também. Saiba disso. Então, já relembre aí, você que está estudando, não é? Relembre a definição do mestre Enrico Ferri, né? Os fatores, né? Ele verificou que não é somente um fator que influencia na incidência da criminalidade, anota aí. Quais são os fatores? Fatores sociais, que bacana, exógenos, fatores internos, endógenos, incidem concomitantemente na trajetória de vida de uma pessoa, levando-a ou não ao mundo da criminalidade. Por que levando-a ou não? Tem muita gente que nasce em periferia que vence na vida, que não vai para o lado do crime. Ah, mas é a minoria, mas tem. E tem muita gente que vai. Ah, é a maioria, tudo bem. Então, a definição do Enrico Ferri é muito interessante porque ele não generaliza. Ele mostra as opções, né, que a pessoa tem de ir para o lado do crime ou não. Muito bacana. Tudo bem? Continuando. Então, temos que as vertentes sociológicas e humanistas são muito importantes para se explicar a consecução do delito, já que destas se extraem as razões que levam uma pessoa ao cometimento de um ato delituoso, e além de dar explicações, fazem com que haja condições de atuar na figura do criminoso em potencial, antes que este venha a adentrar ou a reincidir na vida criminosa. Nessa linha de entendimento do delito, Skelavin, não sei pronunciar, gente, desculpa, 2011, página 19, coloca da necessidade de ingerência popular nas coisas afetas à segurança pública e explica o poder corrosivo das facções criminosas nos seguintes termos. O crime, embora se trate de um fenômeno mundial e intrínseco ao ser humano, não pode ser radicado. Desta forma, a sociedade não deve ficar inerte à sua ascensão, vez que dele derivam violências físicas e psíquicas, de significativo impacto, criando facetas de poder, ceifando vidas e provocando os mais diversos danos pessoais e materiais, podendo destruir sonhos e projetos de vida. Ante o exposto, sem o condão de espancar definitivamente o tema, faz-se necessário conhecer os principais fatores endógenos e exógenos que atuam na gênese da prática delitiva conforme segue. Um breve comentário aqui. Acabamos de ver, hein, gente? Vamos ver se a sua memória está boa. Fatores endógenos e fatores exógenos. Lembra? Fatores internos, endógenos, e fatores sociais, exógenos. Será que nós relembramos? Será que eu acertei? Ou eu confundi um com o outro? Vamos lá, vamos conferir? Acabamos de ler.
Fatores endógenos e internos. Vamos ver. Endógenos, internos, acertei. E exógenos, sociais. Tá vendo, gente? A gente estuda e mentaliza. Esse é o diferencial do canal. Então, dentro aqui do breve comentário, a definição desse mestre, Skelavin, eu não sei como pronuncia, mas a definição dele também é interessante, hein? Né? Coloca a necessidade de ingerência popular nas coisas afetas à segurança pública. Ele dá ênfase também à segurança pública. E explica o poder corrosivo das facções criminosas, algo muito atual, né? Essa coisa, poder corrosivo das facções, né? O aumento do crime, enfim. E ele comenta que o crime, embora se trate de um fenômeno mundial, realmente, o crime tem em tudo quanto é lugar, é intrínseco ao ser humano, não pode ser radicado. Dessa forma, a sociedade não deve ficar inerte à sua ascensão, vez que dele derivam violências físicas. Entendi. Ele está querendo, ele fala o quê? Que a sociedade deve dar a importância, né, a esse problema. Muito bacana a definição dele, porque ele envolve a segurança pública, enfim. Bem bacana. É interessante, gente, quando tiver um tempinho, até mesmo quando for fazer revisões, estudar esses mestres aí, conhecer as obras deles. Tudo bem? Continuando. Fatores criminais endógenos. A endogenia nos reporta a fatores biológicos que levam o indivíduo a delinquir e nos fazem melhor entender esse comportamento, conforme a Lavra de Nascimento, 2007. Dessa forma, a conduta dos seres humanos, de modo geral, costuma ser classificada em norma e desviante, conforme a classificação mais aceita pela criminologia. Nascimento ainda dileta que a conduta normal é aquela que se amolda aos padrões gerais aceitos pela comunidade. Outros sim, mesmo dentro de uma concepção de normalidade, existem pessoas que têm um comportamento que as diferencia dos demais, por uma forma distinta de vida ou em razão de serem possuidoras de uma personalidade diversa da comum. Um breve comentário aqui. Então, essa definição, é interessante conhecer esse mestre aqui, Nascimento, né? Fatores biológicos, né? Como a gente está na parte aqui da endogenia, nos reporta a fatores biológicos. Lembrando, gente, que endogenia são os fatores internos, certo? Exógenos são os sociais. Então, estudando aqui os fatores endógenos, fala que levam o indivíduo a delinquir e nos fazem entender nesse comportamento. Então, assim, motivações internas que o levam a cometer um crime. Dessa forma, a conduta dos seres humanos, de modo geral, costuma ser classificada em normal e desviante, né? Pessoas normais que não cometem crimes e aqueles que cometem crimes são considerados, dentro da endogenia, como pessoas desviantes, né? Conforme a classificação mais aceita pela criminologia. Se é a mais aceita, vai cair em prova. Não é? Então, se tiver algumas questões sobre endogenia, fatores criminais, fatores internos, fatores endógenos, a gente tem que saber que as definições são normal e desviante. Tudo bem? Nascimento ainda dileta que a conduta normal é aquela que se amolda aos padrões gerais e aceitos pela comunidade. Então a gente tem que saber que o que seria uma conduta normal. É aquela que é aceita e se amolda, ou seja, tem a ver com os padrões gerais aceitos pela comunidade. Outros sim, mesmo dentro de uma concepção de normalidade, existem pessoas que têm um comportamento que as diferencia dos demais. Olha aqui que interessante. Tem um comportamento que as diferencia dos demais, não é? Por uma forma distinta de vida ou em razão de serem possuidoras de uma personalidade diversa da comum. Ou seja, está querendo dizer que seria quase uma terceira definição. Ou seja, a pessoa normal, a pessoa que é um pouquinho para mais, mas não chega a ser criminoso, não chega a ser um desviante. Tudo bem? Colegas concurseiros, essa aula que está sendo muito bacana, eu gosto dessa matéria aqui, ela está sendo encerrada, infelizmente, e nós vamos continuar nas próximas aulas, tudo bem? Peço a tua inscrição, o teu compartilhamento,
Se esse material, se esse canal está te ajudando, divulgue bastante, se inscreva. Quando tiver aula nova, você recebe a notificação pela tua inscrição. Tudo bem? E lembre-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Um abraço, até a próxima.